Deus, a tua graça, a tua misericórdia, nós te louvamos pelo teu amor e a tua presença conosco aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos dá graça, Pai, neste momento. Fala conosco. Não venha eu falar, mas que o Senhor fale aqui, Pai, em cada um de nós. Abençoa de maneira poderosa, estende as tuas mãos, manifesta do teu poder a tua presença, manifesta, Senhor, da tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos com o teu poder, manifesta da tua unção, Senhor, da tua presença, vem operando em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, manifesta da tua graça, manifesta do teu poder e a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em João 16, 33. João, capítulo 16, versículo 30. João 16, 33. Vamos abrir aqui. Esse é o texto base, tá? João 16, 33. No 33 diz assim, João 16, 33, vamos lá? Tenho-vos dito isso, coloca a King James para mim, tá? Depois. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo sofrereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Olha só, o que nós precisamos entender com essa mensagem? O que eu quero trazer, o texto base é esse. Só o finalzinho do versículo ele diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece uma coisa distante. Eu venci o mundo. Mas ele está falando assim, filho, fique em paz nessa situação porque eu já venci. Tem condição na nossa vida que nós não sabemos como fazer, como resolver, mas Deus já nos deu direção e falou assim, ó, você já sabe que no mundo você tem desafio, mas sobre essa situação aí, eu já venci. Isso quer dizer o quê? Que Ele está conosco. Diante de cada situação, nós vamos ver o cuidado de Deus. Ele já venceu aquela questão, já venceu e nós vamos ter vitória na nossa vida. Olha só, vamos aqui para entrar no contexto aqui de uma maneira melhor. No Romanos 8, 28. No 28, Romanos 8, 28, ele vai dizer assim, ó, estamos certos de que Deus age. Eu vou deixar marcado aqui. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Então, o que eu preciso entender? Ele falou que já venceu. Mas aí no meio do caminho surge lá uma situação. Ele falou assim, ó, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos que o amam. Irmãos, Deus está falando que age em todas as coisas para nos beneficiar. E nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Nós vamos viver a presença do Senhor em nome de Jesus, diante de cada situação do seu ambiente. Diante de cada situação, nós vamos ver o cuidado de Deus. Ele falou assim, ó, filho, tem de bom ânimo, eu venci. Ele falou assim, ó, você sabe que aí no mundo você vai ter desafio, mas em mim você tem paz. Já venci essa situação para você, já te dei vitória, em nome de Jesus. Às vezes nós falamos, mas o que será que vai acontecer? Como é que vai acontecer?
Deus já nos deu vitória diante de cada situação. Deus já nos deu graça. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, Não importa a situação, Ele vai agir de maneira que vai nos abençoar. Seja qual for a condição, nós vamos aprender. Tem uma situação lá que tem um desafio, nós vamos aprender. Vamos viver o cuidado de Deus. Vamos viver a misericórdia de Deus. Vamos ver a mão. Ele está agindo em cada situação. Mas aconteceu tal coisa. Deus está agindo. No versículo 31 ele diz assim, no versículo 31, Romanos 8, versículo 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é conosco. Ele falou assim, você vai ter aflição, vai ter desafio, em mim você vai ter paz. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes a gente, quando era criança, a gente ia lá os amigos, né? E sempre tinha um amigo maior, mais forte, que gostava da gente, que vinha alguém folgar, né? Vinha alguém brigar, e aquele amigo falava, não mexe com o fulano não, o fulano é meu amigo. Irmãos, Deus está conosco, cuidando de cada situação da nossa vida. Ele está falando que nos ama e que está agindo em todas as coisas. Deus é por nós. Essa situação parece um grande desafio, mas Ele está agindo por nós. Você quer ver? Vamos lá, facinho agora. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Não, versículo 3. Lucas 5, versículo 3. E entrando num dos barcos que era... Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão. E lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, de que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Versículo 8, essa é uma das direções. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Presta atenção, ele não falou que está agindo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Existem situações que nós não sabemos como resolver, mas diante de cada situação, nós vemos o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Diante de cada condição. Ô Pedro, presta o seu barco aí um pouquinho, para eu ensinar a multidão aqui. Tem um monte de gente, eu vou afastar um pouquinho, para me ensinar a multidão. Aí tá lá. Ele tá conosco. Ô Pedro, já terminei, tá? Deixa eu falar com você aqui. Ô Pedro, vai lá pro mar pescar de novo. Senhor, eu trabalhei a noite toda, não pegou nada. Mas Pedro, eu tô agindo em todas as situações. Deus entra no nosso barco e age em todas as situações. Mas mas aconteceu tal coisa. Fiquei a noite toda passando um desafio tremendo. Não sei como resolver essa questão aqui. Não sei como fazer isso. Senhor, mas debaixo da tua palavra eu vou. O Senhor está mandando? Eu vou. O que aconteceu? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. Colheu uma grande quantidade de peixe. Jesus chegou para o Senhor: afasta de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, o que nós precisamos aprender diante de cada situação? O
que nós precisamos entender diante de cada condição? Deus está cuidando da nossa vida. Ele está conosco. Filho, eu já venci essa situação, estou contigo aí. Diante de cada situação, nós vamos viver o cuidado de Deus. Em nome de Jesus, diante de cada condição, nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida, as coisas acontecendo, o milagre acontecendo. O que ele falou? Todas as coisas, Deus age em todas as coisas a fim de nos beneficiar. O que nós vamos entender? Deus está agindo em cada condição. Deus está agindo em cada situação. E nós vemos o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Continua aqui em nome de Jesus. Vamos em Marcos 4, versículo 36. Marcos capítulo 4, versículo... vamos na versão do Lucas. É a mesma coisa, mas é Lucas 8, 22. Só virar a folha aí, mais fácil. Lucas 8, vou na versão do Lucas. No versículo 22. Lucas 8, versículo 22. Diz assim, E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhe: Passai para outra banda do lago e partir, irmão. O que ele falou? Filho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa condição já está vencida em nome de Jesus. Ele já nos deu vitória em nome de Jesus. O que ele está falando? Filho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, já venci. Ele está conosco, ele entra no nosso barco, a pesca não rendeu nada, não pegou nada, foi para pescar, mas voltou frustrado, arrasado, mas Deus está agindo em outras coisas. O que ele quer dizer? Filho, vou quebrar essa frustração que você teve. Você foi lá, fez o que é certo, mas mesmo assim não teve resultado. Vou quebrar essa frustração em nome de Jesus. Peraí, Jesus, vamos. Aí Jesus entrou no barco, vamos para o outro lado? Vamos. No versículo 23. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles em perigo. Versículo 24. E chegando a ele, despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fizeram-se bonança. Irmão, presta atenção. E disse-lhe: onde está, versículo 25, e onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Ele já venceu essa situação em nome de Jesus. Foi para o outro lado, entrou lá no barco, aí está lá no lago, no meio do lago, aí começou uma tempestade, um vendaval, uma coisa contrária. Aí ele nas outras versões vai falar que ele estava até dormindo na polpa do barco. Aí os discípulos foram lá e acordaram ele. Irmão, Jesus já venceu. Ele dá uma ordem para aquela... Põe isso na sua cabeça, ele já venceu essa situação. Ele já venceu essa condição em nome de Jesus. E nós vamos viver o cuidado, a graça, a misericórdia de Deus. Nós vamos ver o poder de Deus sobre nós em nome de Jesus, porque ele já venceu. Ele não vai vencer. Filho, tem bom ânimo aí, que eu já venci. Você tá passando desafio? Você voltou frustrado, né? Mas eu vou agir nessa situação. Nós entrou no barco, tá tempestade, tá enchendo o barco d'água, não sei o que fazer. Já venci essa situação. Vamos com bom ânimo. Ele não ausentou a gente do mundo. Mas em cada situação, Deus está agindo. Em cada situação, ele já venceu na nossa vida. Em nome de Jesus. E nós estamos vendo o seu cuidado. Nós estamos vendo a sua misericórdia, estamos vendo ele agir diante de cada situação. Mas Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer?
Eu tenho um monte de compromisso para acertar e eu não peguei nada, não entrou um peixinho na rede. Não. Vem cá. Vai lá e volta lá. Senhor, trabalhei a noite toda, tô cansado aqui, mas o Senhor tá mandando, eu vou. Irmão, ele já venceu. Ele vai nos dar vitória em todas as situações. Ele está agindo. Ele já venceu na outra situação, nas primeiras situações. Nós vamos ver o cuidado dele. Nós vamos ver a misericórdia, as coisas acontecendo. A manifestação dele sobre a nossa vida em nome de Jesus. Olha só. Continua aqui comigo em nome de Jesus. Já estamos finalizando, tá? Romanos 8, versículo 35. Romanos 8, versículo 35. Diz assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor a ti, somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por amor daquele que mais que vencedores, por aquele que nos amou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Aí vamos continuar aqui, peraí, rapidinho. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presentes, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos entender, Ele falou que já venceu porque Ele nos ama e vai nos dar vitória nessa situação, e nós já vencemos em nome de Jesus. O que Ele está falando aqui? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. No versículo anterior, ele vai falar assim, como está escrito, 36, como está escrito, versículo 36, como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, porque por amor a ti, versículo 36, como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Irmãos, existem situações que nós somos entregues à morte todo dia, mas em tudo nós estamos vendo Deus agir em nome de Jesus. Presta bem atenção. Aí no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele já nos deu a vitória. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Nós somos mais que vencedores em Jesus. Vou falar de novo para você. Não precisa provar nada para ninguém. Presta atenção. Tem lá a luta lá de MMA. E tem lá o campeão. O campeão, ele não precisa provar nada para ninguém. Aí tem lá o desafiante, não tem? Não é assim? Tem lá, alguém tá com o cinturão lá, né? Aí tem uma pessoa lá que quer desafiar aquele lá. Ele não tem que provar nada pra ninguém. O outro que quer ir lá e provar alguma coisa. Mas nós somos mais que vencedores, você não tem que provar nada pra ninguém. Mas aconteceu um negócio, quase morri. Aconteceu um negócio, quase que eu naquele dia... Eu não pesquei nada, mas aí eu falei com Jesus, eu conversei com Jesus, ele entrou no nosso barco, ele falou, filho, já venci essa situação. Eu voltei lá, peguei tudo que podia pegar. Até a quantidade que o barco aguentava e ainda mais um pouco, que quase teve que chamar outro e os barcos lotou de pesca, de peixe. Irmão, ele já nos deu vitória, nós somos mais que vencedores. Mas aconteceu tal coisa na minha e na sua vida. Aconteceu mesmo, mas ele já nos deu vitória em nome de Jesus e nós somos mais que vencedores. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, nudez? Olha só.
Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, nada vai nos separar do amor dele. E se ele falou, filhos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nada vai nos separar. O que ele falou? Tem situação que por amor a Cristo nós somos entregues à morte. Mas o que ele falou? Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Parece que o vento vai derrubar o barco. Não, não vai, porque Jesus já venceu e já nos deu vitória nessa questão. Já venceu, já nos deu vitória. Mas está acontecendo tal coisa. Ele já venceu e já nos deu vitória em nome de Jesus. Mas eu já sei que eu vou ter desafio, já sei que vou passar por aflição, já sei que vou passar por condição contrária. Mas eu já venci, filho, você. Eu já venci essa situação aí. Você está pensando que vai arrebentar com o seu barco? Não vai. Eu vou aí, vou repreender. Já repreendi. Aí ele fala assim, por que vocês não repreenderam o vento, né? As versões vai falar, por que você não fez alguma coisa, homens de pequena fé? Irmão, se ele nos dá a graça, nós vamos lá e vamos fazer. Mas nós aprendemos que ele está conosco e ele já venceu o mundo e está agindo em todas as coisas. Mas parece que... Não parece nada. Pode parecer, pode ser um cenário que o inimigo criou, pode ser um cenário da nossa própria mente tentando atrapalhar, porque a nossa mente é carne, tentando atrapalhar os projetos de Deus, mas eu sei que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então eu não preciso provar nada para ninguém. Mas deu isso aí na sua vida. Deu mesmo, mas eu sou mais que vencedor. As coisas aqui nessa terra, nós podemos passar por desafio, ter perdas, acontecer situação contrária, mas nós não deixamos de ser mais que vencedores por aquele que nos amou. Em nome de Jesus, a nossa vitória é maior do que nós imaginamos. Aconteceu tal coisa. Mas nós somos mais que vencedores. Não deixamos de ser. Então não precisamos provar nada para ninguém. No 1 João, capítulo 1 João, lá no final. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmão, você está tentando lutar com essa situação de maneira natural? O que ele falou? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. É esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E qual a situação? Como é que eu vou enxergar essa situação? Eu vou enxergar a situação pela fé. Eu vou ver a manifestação de Deus pela fé em nome de Jesus. Seja qual for a situação, nós já vencemos. Ele falou o quê? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que o que é nascido de Deus vence o mundo? Porque nós nascemos do Senhor e Ele já nos deu vitória e nós já vencemos, nós somos mais que vencedores. Aí ele vai falar, quem é que vence o mundo? Senão aquele que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, nós tomamos posse da vitória. O que ele falou? Filho, você vai ter desafio. No mundo você tem desafio, em mim você tem paz. Mas deixa eu te falar uma coisa, já venci. Sabe o que é isso? Ele vai entrar no nosso barco, vai entrar na nossa casa, vai entrar no nosso carro, vai entrar no nosso emprego. Cada situação nós já vencemos, porque Ele já venceu o mundo. E o que vence o mundo? Senão a nossa fé. Então, em nome de Jesus, pela fé, Deus já nos deu vitória e nós vamos enxergar a vitória, a graça e a manifestação de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.